Paz do Senhor, igreja. Pode sentar, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quiser chegar mais perto aqui do altar, amém? Chega mais perto aí, gente, não tenha medo não. Você é o valente de Deus para estar aqui nesse frio, né? Você é valente de Deus. Porque se a gente deixar a alma dirigir nossa vida, a alma vai dizer para a gente ficar em casa, né? Um dia frio como esse. Mas graças a Deus estamos aqui hoje. Aí você tem que falar para a alma: fica quieta, alma. Espera no Senhor. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9. Gostaria muito que você prestasse atenção nessa palavra. Meus irmãos, Deus me deu essa palavra hoje à tarde. E a gente que prega a palavra de Deus, se você for escolher, você tem vários temas, você pode falar vários assuntos. Você tem uma gama aí de mensagens, tem internet que está disponível para você. Tem livros, mas não é falar por falar, não é trazer informações, porque informação por informação a gente está cheio de informações, mas aquilo que é necessário para nós, que somos a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aqui? Quem se considera igreja do Senhor? Amém? Diz assim a palavra: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Êxodo capítulo 19, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, segundo livro, capítulo 19, versículo 5. Aleluia. Lucas, deixa Deus te usar aí, cara. Pode botar pressão nesse negócio aí com unção. Êxodo 19, versículo 5. Pedro está reforçando aquilo que foi dito por Deus através da vida de Moisés ao povo de Israel. Diz assim: agora, portanto, se ouvires atentamente a voz e guardares a minha aliança, serei minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E verso 6: mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Quem crê na Bíblia? A Bíblia aberta é a palavra de Deus. Feche os olhos. Pai, mais uma vez levantamos a nossa voz de oração nessa noite única, Pai, especial. Estamos diante da sua palavra, Deus, tua palavra, Jesus. Que os nossos olhos sejam abertos para que possamos enxergar as maravilhas, ó Deus, as insondáveis riquezas da tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha, Senhor, fortalecer a tua igreja, Senhor. Que essa palavra venha, Senhor, gerar em nós uma metanoia, uma transformação de mente. No nome de Jesus Cristo eu oro nessa hora, Pai. No nome de Jesus, cada pessoa que entrou aqui, Senhor, cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, que possam ser tocados por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Estamos falando já há um tempo sobre eclésia, igreja, a natureza e a vocação da igreja, a identidade e a missão da igreja. E normalmente a gente trabalha temas por mês, cada mês um tema, mas sentimos aí pelo Espírito de continuar falando sobre igreja. Continuar falando sobre esse tema até onde o Senhor preparar. E por quê, pastor? Porque a igreja é a embaixada do reino na terra. Por que é tão necessário falar de igreja? Por que é tão necessário falar da natureza da igreja? Porque por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada aos poderes. Por quê, pastor? Porque não há outro meio. Deus escolheu a igreja como método. Deus escolheu a igreja como um método para estabelecer o seu propósito, o propósito eterno de Deus.
Porque sobre a igreja foi nos dado, irmãos, autoridade e poder. Mateus 16, 18, esta é a minha igreja. E sobre a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno podem prevalecer contra os políticos, contra um país, contra pessoas, contra o mundo, mas contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Por que precisamos falar sobre igreja, irmãos? Porque é tão necessário trazer de novo esse entendimento do que é ser a igreja. A razão de estarmos aqui hoje. O propósito de nos reunirmos como igreja nessa casa de oração. Falar da identidade da igreja, da missão da igreja, da vocação da igreja. Antigamente, para as pessoas terem contato com Deus, nos dias de Moisés, elas iam lá no tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde o povo se encontrava com Deus. O tempo passou nos dias de Davi e Salomão, o endereço mudou. O endereço então passou a ser no templo, em Jerusalém. Depois de 2 Crônicas, capítulo 7, quando Salomão inaugurou aquela casa, a glória de Deus desceu naquele lugar e era aquele lugar que Deus se manifestava. Só que veio Jesus e novamente o endereço mudou. Jesus Cristo agora é o Deus conosco, o Emanuel. E Ele esteve entre nós, o Verbo se fez carne. E Ele diz para a mulher samaritana: não é em Jerusalém, não é em Samaria que vocês devem adorar, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Jesus subiu aos céus. Quem crê que Jesus subiu aos céus? Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu para a igreja, prometeu para os discípulos que nós não ficaríamos sós. Ele enviaria o Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, o outro. E de fato isso aconteceu em Atos capítulo 2. Em Pentecoste o Espírito Santo veio para habitar na igreja e novamente o endereço de Deus mudou. Antigamente era no tabernáculo, depois passou no templo. Agora o endereço de Deus atender as pessoas, onde Deus se manifesta, meu irmão e minha irmã, é em mim e você, é em nós. Nós somos o endereço de Deus, onde Deus se manifesta. A importância de entendermos isso. Você é templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. Paulo diz em Colossenses 1,26, meu irmão, que o mistério que esteve oculto entre séculos. Imagine isso, séculos se passaram, o mistério de Deus, os segredos de Deus estavam ocultos, tudo se revelava por sombras. Deus não se revelava na sua plenitude, mas esse mistério que esteve oculto por todos os tempos, agora já é manifestado a quem? Aos seus santos, a igreja. E qual é esse mistério? As quais, verso 17, quis Deus fazer conhecido as suas riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Meu irmão, minha irmã, isso é poderoso. Cristo habita em nós. Eu vou repetir de novo: Cristo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. O endereço de Deus agora sou eu e você, meu irmão. Somos nós o endereço de Deus, onde Deus se manifesta. 1 Coríntios 6,19, Paulo falou: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vós. O Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. Um mistério que esteve oculto entre todos os séculos, agora é revelado. O que, pastor? Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja Deus. Cristo em nós, o Espírito Santo habita em nós. E não somente isso, Jesus diz em Lucas 17, 21, irmãos, o reino de Deus não está em um lugar físico, o reino de Deus não é visível, mas Jesus diz em Lucas 17, 21, o reino habita em vós. Quando alguém disser para vocês: o reino está aqui, o reino está lá, não dê ouvido, porque o reino está entre
vocês, o reino está em nós. O método de Deus trabalhar, o método de Deus se manifestar é através dos homens, é através da igreja, é através dos membros, é através dos seus filhos. Louvado seja Deus. Agora, por que nós, a igreja do Senhor, temos autoridade e poder? Por que nós, a igreja do Senhor, que temos o reino em nós, que temos o Espírito em nós, que temos Cristo em nós, por que nós não estamos influenciando como deveríamos influenciar? Por que não está acontecendo o que deveria acontecer? Presta atenção numa parábola que Jesus trouxe em Mateus 13. Se você quiser abrir, ou se não puder, coloque na tela o versículo 24 em diante, a parábola do joio e do trigo. Presta atenção, meu irmão. Por que eu e você não estamos influenciando como deveríamos influenciar? Essa palavra é para você, tá? Essa palavra é para mim. Olha só o que diz aqui, Mateus 13, 24. Vai pegando aí para você entender. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Verso 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele respondeu e disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Verso 17: deixai crescer ambos junto à ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meio do celeiro. Eu vou trazer aqui uma revelação, uma interpretação dessa parábola. Existe a interpretação que Jesus deu, mas eu quero trazer algo aqui poderoso que Jesus falou comigo. Irmãos, Deus é quem semeia boa semente. Nós somos a lavoura de Deus. Quem está me ouvindo aqui? Nós somos a lavoura de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o campo. Aleluia. Vem o nosso Deus e Ele semeou as boas sementes. E tudo que Deus planta em nós, irmãos, o diabo não tem poder de tirar. Deus plantou em mim e em você a salvação. Deus nos deu o Espírito, Deus nos deu a graça. Deus nos deu ministério, Deus nos deu dons, Deus nos deu família, Deus nos deu sabedoria. São as boas sementes que Deus plantou em nós. O trigo, Deus plantou em nós o trigo, o ministério, a igreja, a vocação, os dons, a chamada, o Espírito Santo, a salvação. É o trigo que foi plantado em nós. O diabo não tem poder de tirar isso, porque foi Deus que plantou. Mas o diabo, ele querendo impedir o propósito de Deus nas nossas vidas e querendo impedir com que a igreja cumpra a sua missão, ele vem e planta o joio, as más sementes. O diabo vem e planta o joio para trazer confusão. O diabo vem e planta o joio no meio do trigo. As más sementes são lançadas. E olha a revelação de Deus aqui. Por que isso acontece? Diz a parábola aqui que Jesus falou que os homens dormiram. Quando os homens dormiram, veio o inimigo, o diabo, e lançou o quê? O joio. Deus plantou coisas maravilhosas na sua vida. Deus te deu saúde, Deus te deu salvação, Deus te deu graça, Deus te deu ideias, Deus te deu filhos, Deus te deu ministério. Mas muitas vezes nós não cultivamos isso, porque o nosso papel é cultivar. O nosso papel é cuidar. O nosso papel é zelar por aquilo que Deus nos deu. Aí sabe o que a gente faz? A gente dorme. E quando o sono vem o adversário, vem o inimigo, aí lança as más sementes em nós, lança o joio, lança a dúvida, lança a incredulidade, lança as obras da carne. Por quê? Por que o adversário fez isso? Porque nós dormimos. Sabe por que a igreja não está influenciando como deveria influenciar? Sabe por que você não está vivendo o que você deveria viver em Deus? Porque nós nos deixamos levar
pelo sono. Não é culpa de Deus. Deus lançou em nós, está disponível para nós. A Bíblia é a palavra de Deus, é verdade, as promessas de Deus são verdades. Deus disponibilizou para cada um de nós, meu irmão e minha irmã. Mas qual é o problema? É que nós estamos dormindo. E quando estamos dormindo, vem o adversário e lança na nossa vida, na igreja, o joio, para confundir. O joio é parecido com o trigo. Quando nós dormimos, vem o diabo e lança o joio. Aí tem muita gente que está perdendo a família, porque dormiu. Quando eu estou dormindo, pastor? Quando nós dormimos, pastor? Quando eu deixo de guardar a minha vida, quando eu deixo de orar, eu estou dormindo, irmãos. Quando eu deixo de ler a palavra, eu estou dormindo. Quando é que nós dormimos, pastor? Quando eu deixo de congregar e troco o meu relacionamento por Deus pelos entretenimentos das redes sociais. Então eu dou lugar ao sono. Quando é que nós dormimos, pastor? Quando eu começo a negligenciar a ordem de Deus, em ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Quando é que eu estou dormindo, pastor? Quando eu não dou atenção para o meu filho, porque eu estou cansado. Aí vem o adversário e lança o joio. Quando é que eu durmo, pastor? Quando a sua filha começa a crescer e você não dá a atenção devida para ela. Aí vem o adversário e lança o joio. Quando é que nós dormimos, pastor? Quando nós, a igreja, ao invés de orarmos uns pelos outros, acabamos murmurando, reclamando, apontando o erro. Quando é que nós dormimos, pastor? Quando eu não leio mais a minha Bíblia, irmãos. Aí vem o adversário e lança o joio. Sabe por que tem muita gente fria? Porque dormiu. Sabe por que tem muita gente desanimada? Porque dormiu. Mas essa palavra, esse sermão nessa noite, irmãos, é um convite a você despertar do sono. Essa palavra nessa noite é um convite para você despertar do sono. Não coloque em jogo toda a plantação, meu irmão. Ainda há esperança. Se você se posicionar e acordar, se eu me posicionar e acordar, o Senhor irá arrancar o joio, porque pertence a Ele, Ele vai mudar. Meu irmão, não durma, não vacile com seus filhos são o trigo que Deus te deu. As nossas crianças são o trigo que Deus nos deu. E você, por causa do cansaço, muitas vezes, dorme e impede da sua criança frutificar, e fica em casa, e não vem com ela para a casa de Deus. Os nossos filhos é para estar aqui hoje, irmãos. Hoje é dia de frio, né? Aí eu entro com uma exortação aqui. Hoje é frio. Vou deixar em casa, né? Então fica gripadinho. Para ir para a escola a gente leva com frio. Mas aqui é o lugar, irmão. Tem muita gente que está dormindo e o adversário está lançando o joio. Então é tempo de despertar. Romanos 3,11 diz assim: e conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós, do que antes. Efésios 5,14, por isso diz: desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Chegou a hora de despertarmos. Chega Paulo em Timóteo e diz assim: Timóteo, desperte o dom que é em ti. É obrigação de nós despertarmos o dom, não de Deus. O dom já está em nós, irmãos. O trigo já está dentro de nós. O Espírito Santo está aí dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. O que eu e você temos que fazer é despertar esse Espírito, desperta o dom. Como eu faço isso, pastor? Orando. Como eu faço isso? Clamando a Deus com intensidade. Como eu faço isso, pastor? Canalizando a minha fome, porque todo mundo tem fome. O problema é que nós colocamos a nossa fome em outra coisa.
Nós colocamos a nossa fome nos passeios, nós colocamos a nossa fome nas coisas da vida, nós direcionamos a nossa fome para a televisão, direcionamos a nossa fome para as redes sociais, direcionamos a nossa fome para as roupas. Pega tudo isso, irmãos, essa fome, essa sede, esse vazio, e coloque para Deus e busque a Deus com intensidade. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Deus te deu bênçãos, boas sementes, o trigo, mas você está dormindo. E quando nós dormimos, o adversário vem e lança o joio. E sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que o joio ele vem para confundir. O problema é que o joio vem para trazer confusão, e esse é o papel do diabo, trazer confusão. Confundir a nossa mente. Mas é tempo de despertar, meu irmão. É tempo de despertar. Eu fiquei pensando nesse texto de Paulo para Timóteo. Timóteo, reavives o dom que há em ti. Não é Deus que reaviva o dom. É o Timóteo que vai ter que reavivar o dom. O que Paulo estava falando para Timóteo? Ei, Timóteo, desperta, cara. Deus te chamou. Você é um pastor. Ei, Timóteo, desperta, cara. Eu coloquei as mãos sobre você. Você tem um espírito. Desperta, Timóteo. Aviva o dom que há em você. E é o que Deus está chamando a igreja nessa noite. Chamando você, meu irmão. Desperta. Reaviva esse dom que dá em você. Volte a queimar por Deus, volte a ansiar pela presença de Deus, porque somente dessa forma nós iremos exercer influência, nós iremos viver realmente aquilo que Deus tem para nós. E por que eu estou falando tudo isso? Para chegar nesse ponto, e eu tenho aqui meia hora para tratar desse ponto com você. Por que nós estamos falando tanto de igreja? O texto que nós lemos, de 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Escute, irmão José, por favor. Danilo, Cláudio. A palavra de Deus diz, Pedro falando, que o Senhor chamou a igreja para ser propriedade exclusiva, sacerdócio real. Nós precisamos restaurar, irmãos, esses ministérios, esses ofícios em nós, na igreja. Que ofícios são esses, pastor? Sacerdote, rei e profeta. Declare comigo: sacerdote, rei e profeta. Sabe qual é a mentalidade que nós temos de igreja? A ideia que nós temos de igreja? A ideia que nós temos de igreja é a ideia de vir para o lugar e receber a oração do sacerdote. Existe ali sacerdotes, homens de Deus, pastores, que estarão orando por mim, estarão buscando pela minha vida. Mas sabe qual que é o ensino bíblico? É que toda a igreja, a ideia de Deus é que todo o povo de Deus é sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. O sacerdócio não está sobre os pastores da igreja. O sacerdote está disponível para a igreja. Toda a igreja é sacerdote. Todos nós devemos exercer o nosso sacerdócio. E se nós não tivermos essa mentalidade, a gente não vai entender o que é a igreja. Se nós não tivermos essa mentalidade que todos nós somos sacerdotes, a gente não vai passar de religioso, irmãos. Não vai passar de seguir uma religião. Agora, se você entender que Deus te chamou para ser sacerdote, tudo vai mudar na sua vida. Como assim, pastor, tudo vai mudar? Porque a função do sacerdote, irmãos, é ministrar diante de Deus. Quando Deus chamou o povo lá em Israel, lá na época de Moisés, o propósito de Deus a princípio era que toda a nação fosse sacerdote. Deus não queria escolher apenas uma tribo para ser sacerdote. A ideia de Deus era: todos vão servir diante de mim. Todos vão ter que me adorar. Todos podem me buscar. Todos vocês são sacerdotes. Todos vocês vão exercer o sacerdócio. Mas o povo chegou lá em Gênesis 19, quando Deus convocou o povo chegou em Moisés e disse assim: Moisés, é melhor você ir buscar Deus por nós não queremos ouvir Deus diretamente.
É melhor você buscar. E lá em Êxodo 32, acontece aquele fato do bezerro, toda aquela história. E ali naquele momento, Deus passa o sacerdócio apenas para a família de Arão. Mas aqui, no Novo Testamento, esse propósito de Deus é restaurado de novo. Então a ideia de Deus não é um sacerdote para uma pessoa, mas para toda a igreja. Toda a igreja agora pode se apresentar diante de Deus. Toda a igreja pode servir a Deus. Toda a igreja pode adorar diante de Deus. E quando falamos de sacerdócio, irmãos, estamos falando de intimidade com Deus. O sacerdote era aquele que buscava a Deus da intimidade. O sacerdócio não é só para o pastor buscar Deus na intimidade, mas é para a igreja buscar Deus na intimidade. Sacerdócio é para todos nós. Sacerdócio fala de contemplação. Sacerdócio fala de trancar a porta do quarto. Sacerdócio fala de buscar Deus no secreto. Jesus priorizava o secreto, irmãos. Jesus operava milagres. Jesus estava no meio da multidão, mas Jesus ia para o secreto. Jesus ia para o monte. Jesus priorizava buscar a Deus no monte. E sabe o que a gente está fazendo muitas vezes? A gente quer vir na igreja, que é a parte do reino, mas a gente não está exercendo o nosso sacerdócio. A gente quer estar aqui entre os irmãos no momento de reinar, de governar, exercendo o reino em comunidade, mas a gente não para servir diante de Deus na intimidade. Sabe que Deus está falando comigo, com você? Para que eu e você possamos voltar para o lugar secreto, para a nossa vida de intimidade com Deus. Quanto tempo você tem gastado em oração, meu irmão? Quanto tempo você tem gastado em oração, minha irmã? Sabe por que muitas vezes a glória de Deus não vem sobre nós? Porque nós não estamos buscando no íntimo. A nossa intimidade com Deus, o nosso secreto com Deus. Toda vez que Deus queria levantar alguém para ser bênção, Deus chamava para o secreto, irmãos. Antes de Deus mudar a vida de Jacó, Jacó passou pelo momento do secreto com Deus. Ele enviou a família dele à frente, antes de se encontrar com Esaú, e lá no vale de Jaboque, Deus se revelou a Jacó. Deus mudou a identidade de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó. Deus tocou na coxa de Jacó. Porque Jacó, ele teve uma intimidade com Deus. Meu irmão, nós não podemos viver da intimidade do outro. Nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus. Deus se revela a você. Deus quer falar com você. Deus quer tocar em você, meu irmão. Você, eu, nós somos sacerdócio real. Alguém está entendendo essa palavra de hoje? Sabe qual é o nosso problema? Eu falo o meu também, do brasileiro em si. Nós somos indisciplinados, nós não temos vida de oração, irmãos. Nós não temos hábito de pegar a Bíblia para ler. Nós não temos hábito de parar, de fechar a porta do nosso quarto e de ter intimidade com Deus. Nós somos indisciplinados. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você parou para jejuar, meu irmão? Qual foi a última vez que você trancou a porta do seu quarto e pegou a sua Bíblia? Desligou o celular, porque intimidade é desligar o celular, irmão. Porque quando você está conectado no celular, você está conectado com o mundo. A gente tem dificuldade, a gente consegue estar junto aqui em congregação, mas a gente tem dificuldade de estar sós com Deus. Se nós não entendemos esse princípio, nós não vamos viver, nós não vamos influenciar, nós não vamos exercer influência, nós não vamos viver o reino de Deus. Antes de João Batista profetizar, João Batista ficou no deserto, no secreto. Os grandes homens e mulheres de Deus, irmãos, eles são levantados porque eles vivem uma vida no secreto com Deus, de intimidade com Deus. Mas a nossa rotina está roubando isso da gente. A minha intimidade com Deus é a minha intimidade com Deus. Eu tenho que exercer o meu particular com Deus. A minha esposa não pode querer que eu faça isso por ela. É por isso que tem muita gente hoje dentro da igreja cobrando dos pastores, porque quer viver da intimidade dos outros, sendo que o sacerdócio é para todos. Oh, meu irmão, o véu foi rasgado. O que nos separava diante de Deus já não separa mais. Jesus abriu um novo caminho.
O que está reservado para mim está reservado para você também. Os dons espirituais que está para os pastores está para a igreja. As bênçãos espirituais, as promessas de Deus são para todos nós, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque agora não é exclusivamente para uma pessoa, para uma família, para uma tribo, mas é para toda a igreja. Louvado seja Deus. Toda a igreja pode desfrutar da presença de Deus. Toda a igreja pode desfrutar do Espírito Santo. Toda a igreja pode ter dons espirituais. Toda a igreja pode exercer, pode ministrar diante de Deus, a presença de Deus. As lágrimas é para você também, irmão. Lembra de Marta e Maria? Lucas capítulo 10. Quem lembra dessa passagem? Meu irmão, minha irmã, Deus não está preocupado com aquilo que a gente faz. O que Deus quer, irmãos, é a nossa particularidade, a nossa atenção. Eu ouvi uma coisa essa tarde que me chamou a atenção. Deus não precisa da gente, irmão. Ele é o dono dos céus. Ele é atemporal, ele não está preso ao espaço. A gente fala, Deus não precisa da gente. Se Ele chamar as estrelas se apresentam em fileira diante dEle. Basta uma ordem de Deus, todas as miríades celestiais, os anjos. Você acha que Deus vai precisar de nós? Você acha que Deus precisa da nossa adoração? Não, Deus não precisa. Mas qual é a diferença, pastor? A diferença não é que Ele precisa, a diferença é que Ele deseja. Deus te deseja, irmão. É por isso que Ele te busca tanto, é por isso que Ele nos busca tanto, é porque Ele tem desejo por você. Ele te quer, Deus nos quer. Nós somos a família real de Deus, nós somos propriedade exclusiva dEle, nós pertencemos a Ele. Então não é questão de Deus precisar da gente, mas é questão de Deus desejar estar conosco. Ô meu irmão, Deus deseja estar contigo. Deus deseja desfrutar de intimidade contigo, se revelar a você. No secreto. O seu secreto pode ser quando você estiver lavando a sua louça. Pode ser no seu carro. Ou você fechar a porta do seu quarto. A gente precisa mudar isso, irmãos. A gente precisa mudar isso. Nós não vamos viver o reino e não vamos profetizar se antes primeiro nós não exercemos sacerdócio. Primeiro entra o sacerdócio. Primeiro eu tenho que buscar a Deus no meu particular, sou eu e Deus, receber de Deus. Ouvir a Deus. Desfrutar de intimidade com Deus. As igrejas que fazem grandes trabalhos relevantes aí, irmão, são igrejas que têm vida de oração. E sacerdócio fala de ter vida de oração, de orar. Sacerdócio fala de ter vida de oração, de ministrar diante de Deus. Aí sim, quando eu ministro diante de Deus, eu recebo de Deus. Recebo poder, recebo graça, recebo revelação, recebo a presença. Mas para que eu recebo? Aí entra o reino. Para que nós recebemos o Espírito Santo, como eu preguei segunda-feira aqui? Qual é a finalidade de termos o Espírito Santo, de recebermos o poder, pastor Rogério? Para quê? Jesus falou em Lucas 4,18. O Espírito Santo está sobre mim para pregar as boas novas, curar os enfermos, levar a libertação aos cativos. O Espírito Santo veio sobre os discípulos para que eles exercessem o reino. E quando falamos de reino, irmãos, falamos da comunidade. Falamos de servir uns aos outros. Falamos de respeitar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de amar uns aos outros, de chorar uns pelos outros. Isso é reino. Sabe por que muitas vezes a gente está pregando tanto sobre reino aqui, as pessoas não entendem o reino, ou às vezes não descem na garganta, porque não temos exercido o sacerdócio. Sabe por que muitas vezes a gente vem como profeta? O profeta é aquele que traz a exortação. E nós estávamos falando, e o pastor André, que não é tempo mais de exortação. É tempo de encorajamento. Mas sabe por que muitas vezes o profeta fala e não dá resultado? Porque o profeta não parou para servir diante de Deus.
Porque ninguém pode servir os homens se não servir primeiro a Deus. Você não vai entender o amor ao próximo, eu não vou entender o amor ao próximo se eu primeiro não estiver perto de Deus, irmãos. Tem gente que fala o seguinte: pastor, meu casamento está ruim. Sabe por que seu casamento está ruim? Porque você está longe de Deus. Meu relacionamento com a minha esposa não vai bem. Sabe por que não vai bem? Porque você está longe de Deus. Meu relacionamento com os irmãos está ruim porque você está longe de Deus. Tudo começa com Deus. Primeiro é na vertical, irmão, depois é na horizontal. Primeiro a gente tem que se resolver com Deus, fechar a porta do quarto. E lá, irmãos, não tem. Lá não tem disfarce. Quem está entendendo? Primeiro é aqui, querido irmão. Você precisa restaurar sua aliança com Deus aqui. Sacerdócio. Aí depois a gente vive aqui. Na comunidade. Aí a gente começa a governar, reinar. Por que a gente não está governando? Por que nós não estamos reinando como deveríamos reinar? Porque nós só vamos entender, irmãos, a dor do irmão se nós nos humilharmos diante de Deus. Quando eu busco a Deus, quando eu recebo de Deus, aí eu dou. Mateus 10:8, Jesus falou: curai os enfermos, limpai os pecadores, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça recebeste, de graça. A gente não está dando nada porque a gente não está recebendo. E por que nós não estamos recebendo? Porque não estamos buscando. É uma transferência, irmão. A presença de Deus na nossa vida não é para nós. Está sobre nós, mas não é para nós. O Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja não é para os indivíduos, mas é para ser compartilhado. Compartilhar amor, compartilhar o perdão, compartilhar a graça, compartilhar a misericórdia, compartilhar a esperança. Nós somos o endereço de Deus. Como as pessoas vão ser amadas através da igreja. Essa tarde eu estava assistindo um filme sobre isso. E me chamou a atenção uma frase no filme, quando uma mulher começou a orar dizendo: Senhor, eu procurava Deus, que o Senhor se manifestasse, o seu amor se manifestasse através de uma pessoa. E eu vi o seu amor através de várias pessoas. Sabe quando nós vamos influenciar o mundo, irmãos? Nas mínimas coisas. Quando começarmos a amar de verdade. Quando recepcionar as pessoas com amor. Quando você servir a Deus com amor. Quando você derramar sobre as pessoas aquilo que você está recebendo de Deus. Quando nós começarmos a ministrar diante de Deus. Quando nós começarmos a ministrar diante de Deus, irmãos, no nosso particular, nós receberemos a unção de Deus, receberemos a graça, receberemos as bênçãos de Deus sobre nós. Então, nós poderemos compartilhar com os irmãos, compartilhar com a igreja. O poder é transferido, irmão. A unção é transferida. Você sabia que quando você ora por alguém, o Espírito Santo que está sobre você é passado para essa pessoa? Paulo chegou em Éfeso e ele orou para os irmãos lá em Éfeso. O que aconteceu com aqueles irmãos? Eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe como as pessoas serão alcançadas pelo amor? Quando eu começar a amar. O perdão, o respeito. Eu sou boca de Deus nessa noite, irmão. Nós só poderemos dar aquilo que recebemos. Tem pessoas que estão tão amargas que só está dando uma amargura. Tem pessoas que são tão carnais, irmãos, que o que sai da boca dela só é carnal. Desconfiada. Vê malignidade em tudo. E a Bíblia diz que a nossa mente deve ser ocupada, irmão, de tudo que é verdadeiro, santo e agradável a Deus. Possamos nessa noite despertar desse sono e acordarmos para viver aquilo que Deus tem para nós. A igreja do Senhor está aqui ainda? A igreja do Senhor está aqui ainda? Pedro e João chegou diante daquele coxo e disse assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda.
É o que eu tenho, e o que nós temos, irmãos? A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, nós temos poder. Jesus falou: o poder está sobre a igreja. Vocês vão pisar em serpentes e escorpiões, vocês têm autoridade. Onde está o amor que o mundo está precisando? Vamos derramar esse amor, vamos compartilhar esse amor. Onde está a misericórdia que os pecadores estão precisando? Está em nós. Nós somos o endereço de Deus. Está dentro de você, meu irmão. Mas o que muitas vezes acontece é que a gente está retendo. O amor de Deus é manifestado através de nós. Quando buscamos o poder vem sobre nós. E é tão poderoso, é tão espiritual isso, que quanto mais você compartilha, mais você recebe. Ah, se nós entendermos, irmãos, a lei do compartilhar, o princípio do compartilhar. Ah, se você parar de reter o seu dinheiro e começar a compartilhar, meu irmão. As coisas não estão andando na sua vida porque você não está compartilhando, você não está dando, você não está sendo generoso. Eu já estou entrando na exortação, meu Deus. Generosidade, irmãos. Generosidade faz parte da vida cristã. Seja generoso. Não retenha. Por que não devemos reter? Porque nós somos rio. Rio flui. Represa que retém. Quanto mais você reter, mais você vai se apagar. Mais você vai dormir. E quanto mais você compartilhar, mais você vai receber de Deus. Você vai ministrar o seu sacerdócio diante de Deus e você recebe. E você chega diante dos irmãos e você compartilha. Tanta gente para a gente compartilhar do amor de Deus e a gente está retendo. Quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas? Nós temos Jesus, irmãos. Nós somos os cristãos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a lavoura. Nós temos as bênçãos de Deus, o trigo. Entende isso? Consegue compreender essa palavra, gente? E eu prego com muito amor nessa noite. Eu prego com muito amor. Porque Jesus ministrou isso para mim. Restaurar o meu sacerdócio, buscar a Deus. Ter intimidade com Ele para poder o quê? Servir. Exercer o reino. Exercer governo, reinar. Servir uns aos outros. É tão importante você ter esse entendimento, meu irmão. Para você não ser um religioso. Para você não ser religioso, porque religioso é assim. Religioso é assim. Não, nós somos a igreja. Nós somos a família de Deus. Nós somos propriedade exclusiva do Pai. Nós somos a nação santa. Nós somos sacerdócio real. Somos a embaixada de Deus na terra. Carregamos dentro de nós um poder. Carregamos dentro de nós a presença. Carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Carregamos dentro de nós vida. O amor, nós carregamos o amor. E Deus derrama isso sobre vasos. Porque a excelência é de Deus, sempre será de Deus. E através de você, seu filho será abençoado. Através de você, seu marido será amado. Através de você, seus parentes serão amados. Ame com o amor de Cristo. Resolva a sua vida com Cristo. Resolva a sua vida com Deus. É particular, meu irmão. Ninguém pode fazer isso por você. Faça isso, você busque, se humilhe diante de Deus. Queime diante de Deus, chore diante de Deus. Se prostre diante dEle. Feche a porta do seu quarto. Abra a sua Bíblia. Coloque louvores no celular. Desligue a internet. Faça jejum. Estabeleça um horário para você orar todos os dias. Vai para um canto de oração. Guarde um momento para Deus. Sirva diante de Deus. Você é sacerdote. Você é sacerdote.
Você vai receber uma unção poderosa de Deus. Você vai desfrutar de algo que o dinheiro não pode dar, que a comida não pode dar, que a internet não pode dar, que nada desse mundo dá, irmãos. A presença, a insondável riqueza de Deus, o poder de Deus, o rio de Deus, que é vida, o Espírito Santo da verdade, está disponível para mim e para você. Pastor, será que está sim? Porque a palavra de Deus diz isso. O Joel profetizou isso, que nos últimos dias aconteceu em Atos. E quando Pedro pregou em Atos, a palavra de Pedro diz: essa promessa diz respeito a vocês, e diz respeito àqueles que estão de longe, e diz respeito àqueles que Deus ainda vão chamar. E nós fomos chamados por Deus, então está disponível para nós. O Espírito Santo está disponível para nós, está disponível para você. Aleluia! Oh, meu irmão, desperta tu que dormes, reaviva o dom que é em você. Se encha do Espírito Santo. Como é que eu faço isso, pastor? Queimando por Deus. Como é que eu faço isso? Restaurando o meu sacerdócio diante de Deus. Tudo aquilo que você vai receber diante de Deus no particular será derramado, irmão. Você vai fechar a porta do seu quarto, você vai orar, você vai buscar a Deus, você vai ter intimidade com Deus, você vai ler a palavra de Deus, e você vai se encher de Deus. Quando você abrir a porta, você vai olhar o seu esposo, você vai olhar os seus filhos, e Deus vai usar você através da sua vida. A sua família vai ser impactada pela presença de Deus, porque você carrega a vida, você carrega a luz, você carrega a presença. Nós somos os portadores da presença de Deus. Você está entendendo isso? Vai mais, irmãos, desse culto de quinta, vai além desse culto de quinta-feira, vai além desse sermão de hoje. Nós somos sacerdotes, reis e profetas. Os grandes homens antigos, avivalistas, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, e tantos homens de Deus, John Wesley, esses homens, eles tinham uma única finalidade na vida deles. A única finalidade que eles tinham na vida era conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Ministrar diante de Deus e derramar sobre os homens. Quando você começar a ministrar diante de Deus, servir diante de Deus, adorar diante de Deus, sacerdócio fala de oração. E o que é adoração, pastor? É música? Não. O que é adoração, pastor? Estilo de vida? Não, vai além disso. Sabe o que é adoração? Adoração é você se parecer com aquilo que você está adorando. Isso é adoração. Quando você contempla o Deus que você está adorando, você se parece com Ele. Quem lembra do Salmo 115? Que diz sobre fazer deuses, obras feitas pelas mãos de homem, barro. Tornam-se semelhantes àqueles que o adorem. Quando nós adoramos, quando nós somos idólatras, nós nos tornamos semelhantes àquilo que estamos adorando. Se você adorar o dinheiro, você vai se tornar uma pessoa materialista. Se você adorar as coisas do mundo, você vai se tornar parecido com o mundo. Mas se você adorar Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você, e você vai refletir a imagem de Jesus. Chegou esse tempo, irmão. Chegou o tempo da gente despertar. Chegou o tempo da gente despertar. Então eu te convido neste momento a ficar de pé no nome de Jesus. E a começar já a exercer seu sacerdócio aí, onde você está, meu irmão. Exercer esse sacerdócio aí onde você está, irmãos. Irmãos, se encha de Deus e você vai receber cura. Se encha de Deus e você vai receber milagre. Se encha de Deus e as promessas vão se cumprir. Se encha de Deus, de graça recebeste, de graça dai. A motivação sempre é partilhar, transferir, irmão, transferir. Seja rio, irmãos, não seja represa. Seja rio, não seja represa. Partilhe isso. A Roberta fez um ato poderoso aqui, que Deus tem muito tempo já mexido comigo para fazer isso. Leve os irmãos a orarem uns pelos outros. Leve a igreja a orar uns pelos outros. Porque quando oramos uns pelos outros, estamos exercendo o reino. Quando oramos uns pelos outros, estamos nos colocando como intercessores. Quando oramos uns pelos outros, estamos buscando não apenas por nós, mas pela igreja do Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão. E queime por Deus aí, você tem alguns minutos. Busque a Deus. Você queria uma direção de Deus, falou: Pai, eu preciso de uma palavra. A palavra é essa, irmão. Você falou para Deus assim: Senhor, eu preciso de uma palavra, de um despertamento. A palavra é essa, a noite é essa. O que você tem que fazer é voltar para o seu quarto de oração.
O que você tem que fazer é dobrar o seu joelho. Como é que se prepara um sermão, pastor? Se prepara um sermão de joelho. Como é que recebe as bênçãos de Deus, pastor? Recebemos a bênção de Deus de joelho. Como é que o avivamento começa, pastor? O avivamento de Deus começa de joelhos. Como é que a mudança do lar começa, pastor? Com oração. Como é que a mudança do lar começa, pastor? Quando eu exercer o meu sacerdócio diante de Deus. Abra sua boca, meu irmão, e ministre diante de Deus nessa hora. Ministre diante de Deus nessa hora, meu amado. Ô meu irmão, você carrega a presença, você carrega o Espírito está aí dentro de você. O Espírito Santo está aí, Ele quer avivar você de uma forma poderosa. Mas busque a Ele, desperta. Faça como os discípulos, meu irmão. Faça como os discípulos. Jesus estava no barco, dormindo. Jesus está no barco da sua vida, talvez está dormindo, porque você está tentando resolver de outro jeito. Eu convido você, eu encorajo você nessa hora. Chame Jesus no seu barco e diz: Jesus, socorre-me. Acorde Jesus, meu irmão. Acorde Jesus nesse momento. Exerça o seu sacerdócio. Busque a Deus aí onde você está. Se humilhe diante dele, meu irmão. Se for preciso gritar, grite. Se for preciso clamar, clame, irmão. Clamor. Quando falamos de clamor, estamos falando de gritar. Estamos falando de abrir o coração. Estamos falando de clamar a Deus. Com todo o respeito, fala para Deus: Espírito Santo, com todo o respeito, eu te quero na minha vida. Eu quero a tua presença em mim. Ó Espírito Santo, eu preciso, eu dependo. A minha vida sem o Senhor é vazia. Fala para Ele nessa hora, meu irmão. Fale para Ele nessa hora. Diga para Ele nessa hora. Ele está aqui, meu irmão. Ele está aqui. Mas o manifestar dEle depende de nós. O manifestar dEle depende de nós. Busque a Deus aí, meu irmão. Busque a Deus. Senhor, eu quero nessa noite reativar, Senhor, o dom que está dentro de mim. Oh, meu irmão, crie como regra da sua vida hábitos de oração. Pare de ser indisciplinado. O segredo está na obediência, meu irmão. Obediência. Deixe de ser materialista, seja generoso. Exerça o seu sacerdócio, irmão. Não dependa do pastor, exerça o seu sacerdócio. Exerça o seu chamado, irmão. Exerça o seu sacerdócio. É você, meu irmão. Intimidade é você e Deus. Busque a Ele, meu irmão. Queime por Ele. Oração, clamor. Se humilhe. Fale com Ele. Bata na porta dos céus. Não tem mais nada que impede a não ser você mesmo. Porque o céu está aberto, irmãos. O caminho foi aberto. O sangue de Cristo abriu um novo caminho. Você não precisa mais de sacerdotes. Ministre diante de Deus nessa hora. Se encha de Deus, meu irmão. Se encha de Deus. Se encha do Espírito. Igreja amada. Se encha do Espírito. Exerça o seu sacerdócio. Fala com Deus. Pai, eu não aguento mais essa frieza. Não aguento mais, Jesus. Eu quero, Senhor, uma mudança na minha vida. Eu quero queimar. Eu quero novamente, Senhor, queimar na sua presença. É assim que nós vencemos as nossas guerras, irmãos. Assim como cantamos aqui, clamando a Deus, se humilhando diante de Deus. É assim, meu irmão. É assim, buscando a presença, vivendo a palavra. Baseado na promessa, meu irmão. Baseado na promessa. A gente não vive do que vemos. Nós não vivemos do que vemos. Nossa vida não se baseia em circunstância, igreja amada. Nós vivemos pela fé, meu irmão. Clame diante de Deus, se renda a Ele, diga: eu te amo, eu te adoro, Jesus. Toca em mim, Espírito Santo. Fala para Ele que isso seja um ensaio daquilo que vai acontecer no seu quarto, irmão. Que isso seja um ensaio daquilo que vai acontecer na cabine do seu carro. Que isso seja um ensaio daquilo que vai acontecer quando você estiver em casa lá e você estiver fazendo as suas coisas. Que isso seja um ensaio, meu irmão.
Oh, meu irmão, a presença de Deus virá. Você vai sentir um fogo que você nunca sentiu antes. Você vai sentir o toque que você nunca sentiu antes. Se você tocar em Deus como aquela mulher, vai sair virtude, você vai sentir poder, você vai receber poder. Exerça o seu sacerdócio, igreja. Exerça o seu sacerdócio, igreja. Exerça o seu sacerdócio, igreja. O Espírito Santo está disponível. Desperta o dom que há em ti. Já foi derramado em Pentecoste. Já foi derramado em Pentecoste. Fala para Ele: eu quero, Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais a sua presença. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu preciso mais, Senhor. Eu dependo, Senhor, para viver, Jesus. Sem a sua presença eu não vivo, eu morro. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo, Paracletos, meu amigo, meu consolador. O Espírito Santo vem nessa hora, Pai, sobre os meus irmãos. Vem sobre a sua igreja, Senhor. Vem sobre os filhos neste lugar, Pai. Vem sobre os filhos neste lugar. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas. Aqui está a sua igreja reunida neste lugar, Jesus. Estamos reunidos nessa casa de oração, Pai. Não queremos, ó Deus, viver, Senhor, uma vida qualquer. Não queremos viver, Senhor, um cristianismo normal. Não queremos viver, Senhor, na média. Não queremos viver na média. Queremos mais, Jesus. E o Senhor tem mais. A tua palavra diz que o Senhor opera tanto querer como realizar, Senhor. Que o que o Senhor tem para nós é infinitamente maior, Senhor. O que o Senhor tem para nós, Senhor, é maior. O Senhor tem insondáveis riquezas. Ó Deus, o Senhor é fonte ilimitável. O Senhor é fonte ilimitável, Senhor. Ó Deus amado, Tu és fonte. Deus, nós somos o recipiente onde o rio irá fluir, Deus. Vem sobre o teu povo, Senhor. Fala para ele, irmão, nessa hora: Senhor, eu quero ter dons espirituais. Eu quero ter, Senhor, revelações. Eu quero, Jesus, pregar com autoridade. Eu quero viver, Senhor, exercer, Senhor, meu ministério. Eu quero, Jesus, levar, Senhor, amor para minha casa. Quando eu chegar lá, Senhor, que minha esposa seja avivada, que meus filhos sejam avivados. Ó Pai querido, eu não aceito meu marido ser frio, carnal, morto, espiritual, Jesus. Eu creio na salvação da minha casa. Então se posicione, irmã. Se posicione, minha irmã. Se posicione, meu irmão. Se posicione. Se posicione. Ainda há esperança para o seu filho. Ainda há esperança para o seu. Não coloque em jogo todo o resto da plantação do trigo. Não coloque em jogo. Busque a Deus. Se posicione. Deus vai salvar a sua casa. Deus vai salvar a sua família. Deus vai salvar a sua. Exerça seu sacerdócio. Exerça seu sacerdócio. Aí onde você está, você pode falar com Deus. Você consegue ligar o céu à terra aí onde você está. Fala para Ele nessa hora, igreja. Fale para Ele. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Onde está a adoração dos seus lábios, irmãos? Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Flua de Deus, meu irmão, flua de Deus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Vamos por alguns minutos orar uns pelos outros. Pegue na mão do seu irmão. Se você estiver do lado da sua esposa, pegue na mão da sua esposa. Eu não sei se você tem hábito de orar junto com a sua esposa, de clamar a Deus. Compartilhe aquilo que você tem aí, irmão. Compartilhe aquilo que você tem. Pastor, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Compartilha, porque Deus vai multiplicar. O segredo está no compartilhar. O segredo está no compartilhar, irmão. Não retenha, meu irmão, não retenha, não retenha. Você é rio. Rio deve fluir. Represa que fica retendo. Não retenha, meu irmão. Flua, 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 meu irmão. Obreiros, flua, flua na presença. Busque a Deus, clame, chame por Ele. Libere aquilo que está dentro de você. Aleluia, Jesus. Quero queimar, Pai.
Eu quero queimar, Jesus, na sua presença. Eu quero, Senhor, ver aquilo que ninguém viu ainda. Eu quero ver promessas, Pai. Eu quero experimentar um grande avivamento, Jesus Cristo. Não diz respeito a mim, Senhor, diz respeito ao teu reino, diz respeito a pessoas, ó Pai, diz respeito à salvação de almas, aos perdidos alcançados. É assim, meu irmão, é assim que Deus quer ver você, meu irmão, queimando, avivado. Assim que Deus deseja ver você na presença dEle. Assim, meu irmão, não cabisbaixo. É graça, meu irmão, está disponível, é bênção espiritual, já foi liberada nas regiões celestiais. Você é a igreja do Senhor, você é sacerdócio real, nação santa. Oh, aleluia, que haja hoje uma nova mente, uma nova mentalidade sobre você, minha irmã. Oh Jesus, aleluia. Que as escamas dos olhos sejam quebradas nessa hora, caia por terra, comece a enxergar o sobrenatural. Isso, igreja, assim, meu irmão, assim, avivado, queimando, feliz na presença dEle. Receba graça, receba poder, receba unção, receba virtude, receba o bálsamo de Gileade, receba o Espírito Santo, receba dons, receba presença. Flua, flua no Senhor, meu irmão, flua, flua, flua. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Exerça seu sacerdócio. Entre na presença do Pai, no Santo dos Santos. Aleluia. Isso, irmão, assim mesmo. Não retenha, meu irmão, não retenha. Você é rio, rio deve fluir. Rio deve fluir, aleluia. Enquanto você adora, Deus está te tocando e te curando. Enquanto você adora, Deus está libertando. Enquanto você adora, Deus está abrindo a porta de trabalho. Enquanto você busca, Deus está realizando o sonho. Ei, minha irmã, grandes coisas Deus tem para você. Você é a noiva do Cordeiro. Aleluia, flua, flua, flua de Deus, meu irmão. Nós só podemos dar aquilo que recebemos. Nós só podemos dar aquilo que recebemos. Se você tem amor, você vai dar amor. Se você tem a paz, você vai trazer paz. Se você tem misericórdia, você vai dar misericórdia. Se você tem perdão, você vai perdoar. Se você tem a presença, você vai liberar e vai transferir isso. E pessoas serão tocadas, pessoas serão libertas. Ah, meu irmão, se você tem luz, onde você pisar vai ser iluminado. Aleluia, aleluia, aleluia. Renova a sua aliança com Deus, meu irmão. Não aceite sair daqui do mesmo jeito. Não aceite sair daqui do mesmo jeito. Eu nesta hora proíbo você de sair daqui do mesmo jeito. Eu proíbo você, eu dou uma ordem, eu proíbo você sair da mesma maneira. Deus te toca nessa hora, meu irmão. Deus te toca aí onde você está. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra em nós. Eu sei que o Senhor está nessa casa. Queremos mais, ó Pai, queremos o manifestar, Jesus, o manifestar da sua presença. Levante suas mãos para os céus, adore ao Senhor neste momento, irmão. Aprenda a adorar, aprenda a levantar as mãos, aprenda a clamar. Você não é proibido de gritar nessa casa de oração. Você pode dar um glória a Deus alto, você pode dar aleluia. Ô, meu irmão, você não está aqui no regime. Você não está aqui debaixo de um regime opressor. Você pode gritar, você tem liberdade. Você pode dançar na presença de Deus. Você pode fluir na presença de Deus. Você pode chorar, meu irmão, independente do que as pessoas pensam, porque você tem liberdade, você é a noiva do Cordeiro. Flua aí, meu irmão. Aproveite esse ambiente de glória aqui, meu irmão. Começa a profetizar aí, profetizar na sua vida, trazer as declarações das promessas de Deus na sua vida. Começa a declarar toda a minha casa aos pés do Senhor. Começa a declarar isso, é promessa de Deus. Deus te prometeu, Ele vai cumprir, irmão. É assim, meu irmão, quando você estiver fraco, quando a sua alma estiver gritando, clame pelas promessas. Ele falou na palavra: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração.
Quando você tiver frio, clame pela promessa. Senhor, a tua palavra diz, Jesus: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Eu proíbo, irmão, você sair do mesmo jeito. Com todo respeito eu te falo isso, eu proíbo você sair do mesmo jeito que você entrou aqui. Eu quero que você saia diferente. Aleluia, eu quero que você saia renovado daqui. Aleluia, aleluia. Receba poder de Deus. Receba ânimo na sua alma. Receba ânimo no seu espírito. Receba a graça de Deus sobre você, irmão. Abre os olhos espirituais agora, em nome de Jesus Cristo. Enxergue tudo aquilo que Deus te dê visão. Que Deus te dê visão, irmão. Que Deus te mostre aquilo que você não viu antes. Uma saída que você não estava enxergando. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, 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 oh. Pastor, a gente não tem que terminar o culto, irmão. Temos que terminar, meu irmão. Eu vou trabalhar daqui a pouco, mas eu quero estar na presença. O que me faz ainda continuar nesse tempo é a presença, irmão. Eu quero estar na presença. Aleluia. Eu quero que você leve isso para o seu quarto, irmão. Eu quero que você leve isso para a sua moto. Eu quero que você leve isso para o seu escritório. Aleluia. Eu quero que você ande na rua, que você seja tocado, você exerça o seu sacerdócio por onde você estiver, irmão. Aleluia. E se tiver algum enfermo do seu lado, Deus vai te usar e será curado. Você vai dizer: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amado da nossa alma, glória a Deus. A tua presença, Senhor, é maior que o nosso sono e cansaço. A nossa fome por ti, Senhor, é maior do que a fome de ir para casa, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero que você esteja na presença de Deus, irmãos, não por obrigação, mas por prazer. Isso é sacerdócio, é prazer, meu irmão. Religioso muitas vezes somos quando entramos na presença de Deus de obrigado. Mas prazer de estar na presença de Deus. Aleluia. Quem percebe que está diferente aqui? Aleluia. Aleluia. Quebra o tabu, meu irmão. Quebra os paradigmas. A mulher do fluxo de sangue quebrou o tabu. Quebra os paradigmas. Quebra os paradigmas, meu irmão. Você vai fluir. Deus te escolheu para fluir. Aleluia. Que esse momento seja só um ensaio daquilo que você vai viver no quarto. E como eu gostaria de ouvir testemunhos aqui. Meu WhatsApp está disponível para você quiser mandar uma mensagem para mim. Pastor, eu comecei a exercitar, pastor. Eu comecei a trazer para a minha vida, eu tenho vivido algo diferente. E nós iremos louvar a Deus juntos, nós iremos engrandecer a Deus juntos. Mas pegue essa palavra, irmão, e pratique ela na sua vida. Exerça o seu sacerdócio. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia! Seja usado por Deus agora. E vai lá e abrace algumas pessoas aí. Diga: receba a presença de Deus, receba o poder de Deus. Transfira aquilo que você tem aí, irmão.
Quem tem amor, entrega amor. Aleluia. Aleluia. Nós continuaremos falando mais sobre isso aí até entendermos de fato, em nome de Jesus, mas que seja uma iniciativa, um ponto de partida para você a partir de hoje. Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Que Deus use você, que a sua casa viva para a glória de Deus, que você viva a paz no seu lar, que as promessas de Deus se cumpram em sua vida, que você possa viver o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e lhe dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão, doce comunhão do Espírito esteja sobre você hoje para sempre. Aquele que crê, diga, aplauda bem forte a Jesus. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Se caso você sentir no coração, amanhã 11 horas da noite, eu estarei aqui na igreja aqui, vou fazer uma vigília aqui, irmãos, só para aqueles que sentirem, amém? Então se você sentir no, pastor, eu quero mais de Deus, amanhã 11 horas da noite a gente vai estar aqui, amém? Nem que seja só o violãozinho, a Sheila, o Mateus e a Maria e a gente, tá bom? Amém? Deus tocar no seu coração, pastor, eu quero, então vem, irmão, vem, amém? Está aberto, não é obrigação, não é nada programado, é só o que eu senti no coração agora. Vamos fazer uma vigília amanhã aqui, 11 horas da noite. Pastor, mas vai estar frio. Vai estar frio, irmão. Vai estar frio, vai estar muito frio. Mas venha ser aquecido por Deus aqui, amém? Aleluia, Deus te abençoe. Vai para casa abençoado, Deus abençoe, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe.